A transferência de parte do acervo que não foi destruído pelo incêndio que atingiu o galpão da Cinemateca há uma semana começou hoje. A repórter Joyce Maffezoli está no local e tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Joyce. Já se sabe quanto desse material poderá ser preservado com essa mudança, Joyce? Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. A direção da Cinemateca ainda está levantando o prejuízo e o que poderá ser salvo. Daqui o acervo segue para a sede da instituição na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Na terça-feira, a Secretaria de Cultura disse que ia esperar a conclusão dos trabalhos da Polícia Federal para fazer essa transferência. No entanto, foi alertada pela Sociedade Amigos da Cinemateca de que os materiais molhados pelos bombeiros, quando apagavam as chamas, poderiam se perder se essa transferência não fosse feita o mais rápido possível. Na noite de ontem, a Polícia Federal, que continua fazendo a perícia no local, liberou a entrada de técnicos de audiovisual e peritos para analisar e separar os materiais. O galpão pegou fogo no último dia 29. Aqui eram armazenados equipamentos raros e documentos históricos do cinema brasileiro. E esse é o quinto incêndio ao longo da história da Cinemateca, que foi fundada em 1940. O primeiro aconteceu em 1957 e foi causado pela autocombustão sofrida pelos filmes em suporte de nitrato de celulose, que é altamente inflamável. As causas desse último ainda são investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado. A instituição é de responsabilidade do governo federal. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. A Polícia Federal realizou em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro uma operação para desarticular um grupo suspeito de saques irregulares do auxílio emergencial. E a repórter Thalita Ribeiro é quem tem as informações. Ainda estava escuro quando as equipes da Polícia Federal saíram para cumprir os 4 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, os agentes estiveram em endereços na Baixada Fluminense e na comunidade da Rocinha, na zona sul da capital. Uma clínica de estética precisou ser arrombada pela polícia. Ela foi adquirida a partir do proveito criminoso de um dos investigados. No local nós encontramos diversas notas fiscais em nome do investigado, e o que denota sim um indício de lavagem de dinheiro dessas fraudes ao auxílio emergencial. A operação também aconteceu em Minas Gerais e em Santa Catarina, onde um homem foi preso. Tiago Alvarenga Porto seria o líder do grupo criminoso. Na casa dele, foram apreendidos um laptop que ele tentou quebrar com a chegada da polícia e mais de 300 chips de celulares usados no golpe. Eles trabalham com dados vazados e, a partir desses dados vazados, eles, por meio de softwares, eles fazem cadastros em nome de terceiros, dessas pessoas que tiveram esses dados vazados, e cadastram pelo chip desses celulares as contas no aplicativo Caixa Tem. A ação de hoje é a segunda fase da Operação Valteia. Em abril deste ano, 4 pessoas foram presas em flagrante. A Justiça autorizou o sequestro dos bens dos suspeitos de envolvimento no golpe. De acordo com as investigações, os criminosos fraudavam o auxílio emergencial desde o início do programa em maio do ano passado. Foram realizados 5.000 saques irregulares, gerando um lucro de cerca de 10 milhões de reais aos golpistas. A ação de hoje tanto tem como objetivo cessar a fraude, muitas vezes o benefício é continuado, você consegue prevenir que sejam desviados recursos, mas também fazer a recuperação por meio da investigação da lavagem de dinheiro. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 8 anos de prisão. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória a Paulo Galo, um dos acusados de incendiar a estátua do bandeirante Borba Gato na zona sul da capital paulista. Galo estava preso desde o dia 28 de julho. Os advogados recorreram ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou no último domingo um pedido de habeas corpus. O ataque foi em 24 de julho. O grupo, denominado Revolução Periférica, chegou em um caminhão, espalhou pneus no local e, em seguida, ateou fogo no monumento.
Uma jovem de 18 anos foi presa em São Paulo, acusada de participar da tentativa de latrocínio a um taxista. Esse crime aconteceu no último domingo na zona sul da cidade. Após analisar imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil prendeu uma jovem de 18 anos e apreendeu uma adolescente de 14 que participaram do assalto. O taxista, que permanece internado, reconheceu as moças por foto e afirmou que elas o abordaram no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Em depoimento, as duas confessaram participação no crime. O taxista foi baleado ao final da corrida, no bairro de Pedreira, na zona sul da capital paulista. Câmeras de segurança registraram um momento em que ele pulou do carro após ser atingido por 3 tiros. O criminoso que fez os disparos já foi identificado, mas está foragido. 22 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal para combater a compra e venda de vagas e privilégios para detentos em presídios de Minas Gerais. As investigações começaram após a apreensão de 1 quilo de maconha e um celular que estavam na cela de um detento na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. Em trocas de mensagens, o preso negociava facilidades com servidores e funcionários da unidade. Um suposto esquema de corrupção de compra e venda de vagas dentro do complexo penitenciário Nelson Hungria. Há algumas vagas que elas são mais valiosas, em algumas penitenciárias que são melhores, mais próximas. Havia alguns policiais penais da alta cúpula do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão em 11 cidades de Minas Gerais, além de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Viana, no Espírito Santo. Nos endereços, os agentes apreenderam cerca de R$50 mil em dinheiro, barras de ouro, documentos e computadores. 22 investigados foram detidos e 1 está foragido. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas disse que também participa da operação para identificar, apurar e punir qualquer desvio de conduta. Você que gosta de receber comida, produtos diversos em casa, atenção a essa notícia. Golpes praticados por entregadores de delivery estão cada vez mais comuns em São Paulo. Só esse ano houve um aumento de 136% no número de registros. E agora você vai aprender a como se proteger desse tipo de crime assistindo a reportagem de Estela Freitas. Esse vídeo viralizou na internet. Ele mostra em detalhes o golpe. O entregador leva comida até a porta da casa de uma idosa na capital paulista. Ele grava com o celular frente e verso do cartão bancário. A mulher nem percebe. Depois de registrar os dados, ilumina a maquininha com a desculpa de ajudar a senhora a ver melhor e ainda consegue gravar a senha digitada no teclado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso está sendo investigado. Esse advogado alerta o que fazer para não cair nesse tipo de golpe. Você deve operar toda a transação, é você que insere o cartão na máquina, é você que retira e jamais você entregue o seu cartão nas mãos de um estranho. E naquela senha que fica no verso do cartão, você colocar uma etiqueta a fim de tampar, você vedar ali aquele código. Além disso, a recomendação é que o pagamento seja feito pelo próprio aplicativo para não ter que passar o cartão na máquina. De acordo com o Procon, órgão de defesa do consumidor em São Paulo, o número de registros de golpes durante a entrega de comidas por aplicativo aumentou muito neste ano. Foram 341 de janeiro a julho, um crescimento de 136% se comparado ao mesmo período do ano passado. O Procon está numa campanha alertando os consumidores a não efetuarem compras por delivery pagando com cartão na hora da entrega, que façam os pagamentos online pela internet antecipadamente e que o único contato que exista seja para pegar a mercadoria. No Rio de Janeiro, a atriz Yasmin Brunet também foi vítima de um golpe parecido. Na hora de fazer o pagamento, o valor não constava na máquina de cobrança. R$77. Aí eu passei, botei a minha senha. Gente, sério, nunca, jamais, em hipótese alguma, nunca, passa o seu cartão em uma maquininha que não aparece o número na maquininha, que não aparece o valor na maquininha.
Aí tá, eu passei e aí eu ouvi o bip que tinha aceito, porque faz um bipzinho diferente, né? Aí eu falei, tá, aceitou, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Aconteceu sim. R$ 7.900 saíram da conta da atriz, que só descobriu quando ligou para o banco. Segundo a empresa responsável pelo aplicativo de delivery, o caso já foi resolvido. Com a Tamara, foram as compras pela internet que resultaram em dor de cabeça. Ela teve o cartão clonado e o criminoso passou a fazer compras. Teve situações onde os valores eram mais expressivos, onde foi necessária investigação por parte do banco, porém eu fui ressarcida em todas elas. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que a data do início de vacinação para adolescentes no estado está em aberto até que o repasse das doses da vacina contra a Covid seja regularizado pelo Ministério da Saúde. A imunização dos adolescentes que possuem deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas, que estava prevista para começar no dia 18 de agosto, no estado de São Paulo, pode não acontecer. O secretário da Saúde do estado informou hoje que o corte de 50% no envio de vacinas da Pfizer pelo governo federal impacta diretamente na data de início de vacinação deste público, já que até o momento apenas o imunizante da Pfizer está liberado para o uso em pessoas de 12 a 17 anos no Brasil. Os ajustes podem ocorrer, mas esses ajustes eles devem ocorrer de forma previsível e não da forma abrupta em que foi tomada, interferindo dessa forma nesse processo de vacinação num momento tão sensível. Na última terça-feira, o estado de São Paulo recebeu do Ministério da Saúde só 228 mil doses da vacina da Pfizer, de um total de 456 mil a que São Paulo teria direito na divisão proporcional entre os estados, que leva em consideração o tamanho da população, independentemente do público-alvo da vacina. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou e anunciou que vai acionar o Poder Judiciário contra o corte no envio das vacinas pelo governo federal. E a Procuradoria-Geral do Estado atua sempre resguardando o interesse público. E é em nome deste interesse público e do cidadão que nós entraremos e acionaremos o Poder Judiciário para discutir o critério adotado e o percentual operacionado na data de ontem. Mais cedo, o governador João Dória, do PSDB, acompanhou a chegada de um lote com mais 4 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA, usado na produção da vacina Coronavac, e falou sobre a quantidade de doses da Pfizer repassada ao estado. Quero não só rechaçar a manifestação do Ministério da Saúde, como mostrar a minha indignação como governador do estado de São Paulo, com a postura do Ministério da Saúde do Brasil, que quebra o pacto republicano, retira vacinas de São Paulo de forma injusta, de forma arbitrária. Nós vamos reagir na forma da lei para evitar que brasileiros de São Paulo, paulistas e aqueles que vivem no nosso estado sejam prejudicados. Em resposta ao governo de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que respeita, mas não concorda com a decisão de judicializar o repasse de doses da vacina da Pfizer ao Estado. Vamos ouvir. A judicialização é um direito que todos têm, mas nós não defendemos a judicialização como uma forma de implementação de políticas públicas. Não é? Então se busca o judiciário para satisfazer essas irresignações, mas eu penso que essas questões devem ser discutidas no âmbito administrativo. O governo do Rio de Janeiro solicitou um acréscimo de doses da vacina contra a Covid-19 para acelerar a imunização. Essa é uma tentativa de conter a transmissão da variante Delta, já que o estado é o que mais tem registros da cepa indiana. De manhã, as mulheres abriram o dia de vacinação no Rio de Janeiro para quem tem 29 anos. Uma data muito aguardada por Raquel, que fez questão de cumprir o cronograma de imunização. É bastante importante que tem que vir sim se vacinar, porque as pessoas acham que não tem problema, que vai vacinar depois só fica adiando. Não, tem que vir na data certinha e é isso. É muito importante.
Durante a inauguração de mais um posto de vacinação na quadra da Escola de Samba União da Ilha, na Zona Norte, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, anunciou que a chegada de uma nova remessa de vacinas vai possibilitar o cumprimento do calendário e garantir que na semana que vem toda a faixa etária dos 20 aos 29 anos esteja vacinada. Mas mesmo assim, a recomendação é de manter todas as medidas de segurança por causa da variante Delta, mais transmissível e agressiva. O Rio é uma das cidades que já tem quase predominante a variante Delta, uma variante de disseminação muito rápida. Em todos os países em que se começou a ter a variante Delta, a variante começou a ser predominante muito rápido, em 30 dias. Era uma variante que tem um potencial de transmissão muito mais alto que as demais variantes. Então, fico alerta para toda a população. Meses de inverno, junto com uma nova variante, é um momento muito perigoso. Então, vamos utilizar máscara, manter o distanciamento social, evitar ao máximo aglomerações, manter os vidros e janelas de casa sempre abertos, ficar bem agasalhado para poder manter as janelas abertas e não passar frio. Para tentar conter a variante Delta, o governo do Rio solicitou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um acréscimo de 15% nos lotes de vacinas. Além disso, o Estado também pede a antecipação da segunda dose do imunizante da Pfizer, de 12 para 3 semanas. O pedido reforça o ofício enviado pelo Fórum Nacional dos Governadores ao ministro da Saúde. O documento, assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, pondera que a variante Delta já é responsável por quase a metade das infecções na capital fluminense e que cidades como Rio e São Paulo são polos completamente integrados ao Brasil e portas de entrada e saída do país para o mundo. Com medo de uma nova onda provocada pela variante, quem recebe a vacina demonstra alívio pela proteção tão esperada. Estou me sentindo maravilhosa, aliviada também, né? Dá um grande alívio na gente. Recife registrou o menor índice de ocupação de leitos de UTI por Covid desde o início da pandemia. A média de 25% da ocupação de leitos para a Covid-19 nunca foi tão baixa em Recife. São 20 pacientes internados. Um reflexo do avanço da vacinação na capital pernambucana. Com a aceleração da vacinação, mais pessoas ficaram protegidas e as pessoas que ficam ao redor delas também, fazendo com que o número de casos venha diminuindo progressivamente. Entre abril e maio deste ano, segundo o pico da pandemia, o Recife chegou a ter 95% dos leitos de UTI ocupados. Atualmente, a rede municipal de saúde possui 159 vagas para internações em enfermarias e unidades de terapia intensiva. No total, a ocupação de leitos de enfermarias e UTIs em hospitais do estado é de 43%. Com os números em queda e o aumento da cobertura vacinal, aos poucos as atividades econômicas estão tentando se recuperar. É uma expectativa muito grande, até em relação ao mercado de trabalho, que alguns funcionários eles foram desligados porque a gente não tinha como manter na casa e hoje, retornando, a gente já está ampliando, já está fazendo algumas contratações. Segundo dados do vacinômetro da Prefeitura do Recife, até agora mais de 427 mil pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid na cidade, o que corresponde a 35% da população. Em todo o estado de Pernambuco, já foram aplicadas mais de 6 milhões de doses de vacinas anti-Covid. Cerca de 24% da população adulta completaram o esquema vacinal. O uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social continuam muito importantes no combate à pandemia, principalmente com a expectativa do surgimento de novas variantes. A verdade é que já se discute uma terceira dose exatamente por isso, porque as 2 primeiras doses seriam para imunizar contra a doença atual e uma terceira dose para você ter imunidade permanente para o resto da vida, como acontece com sarampo e com rubéola, que são vírus muito parecidos com o coronavírus. Mas isso precisa de mais pesquisas que já estão em andamento, mas que em breve devemos ter respostas bem mais sólidas com relação a tudo isso. E depois de meses, Belo Horizonte volta a ter feiras, congressos e exposições. Desde o começo da pandemia, é a terceira retomada desse tipo de atividade que deve ajudar também na recuperação do turismo. Veja na reportagem de Rodrigo Cabral.
A Feira do Bebê e da Gestante é o primeiro grande evento deste ano em Belo Horizonte. Até o próximo domingo, cerca de 8.000 pessoas devem passar pelo Expo Minas, maior centro de exposições de Minas Gerais. A entrada está bem organizada, não está tão cheio, as lojas estão com afastamento bacana. A Prefeitura da capital mineira voltou atrás na exigência do teste negativo para a Covid para todos os participantes de feiras, seminários e congressos, mas outros protocolos são obrigatórios. Entre eles, a limitação de público, no máximo 800 pessoas ao mesmo tempo. Estamos controlando a aproximação das pessoas, cuidando para não ter aglomeração em lugar nenhum, e os usos todos aí normais que se pede, que é máscara, álcool em gel. O número de expositores da feira também é menor, passou de 150 em outras edições para 75. Mariana veio do Rio de Janeiro e está animada com o retorno das vendas presenciais. A gente teve muita venda só pela internet, então agora com a retomada do público isso tem ajudado bastante a gente a retomar nossos negócios. Esta é a terceira retomada desse tipo de atividade durante a pandemia aqui em Belo Horizonte. A primeira foi em novembro de 2020 e a segunda em janeiro deste ano. Agora, com o avanço da vacinação, a expectativa do setor é que a flexibilização seja definitiva. É sensacional porque a gente envolve aqui num evento desse. Desde o aeroporto, restaurante, bares, você movimenta toda a economia da cidade e do estado. A rede hoteleira também se prepara para a retomada dos congressos e seminários e a volta de um número maior de hóspedes. Antes da pandemia, o único hotel 5 estrelas de BH chegava a organizar 2.000 eventos por ano. O empreendimento conta com 19 espaços entre auditórios e salas. Belo Horizonte é uma cidade que tem vocação para o turismo de eventos, para o turismo corporativo, e a gente espera retomar isso. Esta semana está sendo marcada pela volta às aulas presenciais em escolas de todo o Brasil. E Mauro Talhaferri traz as recomendações dos médicos e também dos pesquisadores para que esse retorno seja seguro. A maioria dos especialistas diz que neste momento da pandemia, com pais, avós e funcionários da educação vacinados, os benefícios de voltar para a sala de aula superam os riscos. Pediatras sugerem que os pais visitem as escolas e verifiquem os seguintes protocolos. Uso de máscara para todas as crianças acima de 2 anos, bem ajustada ao rosto. Uso de máscara modelo PFF2 ou N95 para professores e demais profissionais. Distância de pelo menos 1 metro entre as carteiras. Sala de aula com as janelas abertas, bem arejada, mesmo no inverno. Lavar sempre as mãos com sabonete e usar álcool em gel. Higienização de superfícies como mesas e cadeiras. Na hora do recreio é preciso manter o distanciamento entre as crianças, só tirar a máscara para comer e não compartilhar o lanche com o colega. Também convém escalonar os horários de entrada, saída e do recreio para evitar aglomerações. E tem mais. Uma das ações efetivas que devem ser tomadas no retorno presencial das escolas é afastar do convívio escolar as crianças com sintomas respiratórios. Essas crianças não devem frequentar escolas por conta de poder ser um quadro de Covid. O quadro de Covid na pediatria muitas vezes é inespecífico, indistinguível de um resfriado, de uma gripe, de uma tosse, de uma dor de garganta. Além disso, um relatório da Rede de Pesquisa Solidária recomenda outras medidas. Por exemplo, distribuição de máscaras PFF2 aos estudantes, fazer testes frequentes de Covid em alunos e profissionais, mesmo os assintomáticos, medir a concentração de gás carbônico para monitorar a ventilação nas dependências da escola e não misturar turmas de salas de aula diferentes. E nem todos os alunos poderão voltar às aulas agora. Aqueles que estão em tratamento para doenças crônicas devem permanecer em casa. Por isso, é preciso mais investimento na estrutura para o ensino à distância. E agora vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o dia vai ser bem parecido com o de hoje. O sol está garantido em grande parte do país, mas o destaque é que, por causa da baixa umidade relativa do ar, uma névoa seca, a famosa camada de poluição, deve aparecer em partes da região norte, do centro-oeste e do interior do nordeste. Agora, no sul, o dia vai ser quente no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul.
No Sudeste, nada de chuva em Minas Gerais, o que preocupa os agricultores. E em São Paulo, o dia fica com muitas nuvens, mas também não chove. Só no Espírito Santo e no Rio de Janeiro é que pode ter uma chuva isolada a qualquer hora do dia. No Nordeste, o calor continua no interior e ainda deve chover em todo o litoral. Em Salvador, apesar do tempo instável, o risco de ressaca e o clima fica abafado e a máxima amanhã pode chegar aos 26 graus. Na região norte, a instabilidade continua e a chuva mais intensa, com risco de trovoadas, se concentra em Roraima. Mesmo assim, o dia por lá vai ser quente e a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada, Igor. O número de brasileiros endividados bateu recorde histórico. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, em julho o país registrou 71,4% dos brasileiros com algum tipo de dívida. Isso representa um aumento de quase 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, quando esse número era de 67,5%. Este é o maior percentual já registrado desde 2010, quando a entidade iniciou a pesquisa. Um incêndio destruiu um galpão em construção do maior frigorífico de suínos da América Latina, em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. O local pertence à cooperativa Frimeza. O fogo começou na noite de ontem e só foi controlado no início da madrugada de hoje. Bombeiros de 3 cidades próximas foram acionados e, apesar dos estragos, que bom, ninguém se feriu. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, como o novo ministro da Advocacia Geral da União. O anúncio foi feito nas redes sociais. Em um post curto, o presidente Jair Bolsonaro comunicou a indicação de Bruno Bianco para a Advocacia Geral da União. Secretário especial de Previdência e Trabalho, Bianco é procurador federal e exerce papel de confiança na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele irá substituir André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Também em uma rede social, Bruno Bianco agradeceu ao presidente pela confiança e destacou as ações realizadas à frente da secretaria, como a reforma da Previdência e os programas de manutenção de renda e emprego criados durante a pandemia da Covid-19. Pouco após a indicação, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega das medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz. Entre os condecorados estavam a primeira-dama, Michele Bolsonaro, parlamentares e médicos. Entre eles, o cirurgião Antônio Macedo, que operou o Bolsonaro após o atentado sofrido durante a campanha presidencial. A vocês todos, médicos, em especial os doutores Macedo e Borsato, gratidão. Devo muito a vocês dois. A vocês dois pesa também a responsabilidade dos destinos dessa pátria. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde. Também nesta quinta-feira, Bolsonaro se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. O conselheiro é o primeiro representante do governo americano a ser recebido pelo presidente brasileiro após a eleição de Joe Biden. O encontro não estava na agenda oficial de Bolsonaro e serviu para reafirmar a importância da parceria estratégica entre os dois países. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios. O texto foi enviado pelo governo federal e permite que todos os serviços postais sejam explorados pela iniciativa privada. A empresa que comprar a estatal será obrigada a disponibilizar um plano de demissão voluntária com validade de 180 dias após a privatização. A estimativa do governo é de realizar o leilão de venda dos Correios já no ano que vem. O texto agora segue para análise do Senado. A CPI da Covid ouviu hoje o empresário Ayrton Antônio Sóligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde. De acordo com as acusações, o empresário, conhecido como Ayrton Cascavel, teria atuado informalmente durante meses no Ministério da Saúde, sem ter qualquer vínculo com o setor público. Segundo a CPI, Cascavel é amigo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e participou de agendas públicas e reuniões com o ex-ministro. Mas somente em junho do ano passado é que ele foi nomeado para o cargo, onde ficou até março de 2021. Para os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, era ele quem resolvia
muitas das questões burocráticas e logísticas do Ministério. Em resposta aos senadores da CPI, Ayrton esclareceu qual papel exercia. Nunca houve um processo de terceirização de competência. Não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução muitas vezes com parlamentares, com prefeitos, com os secretários de saúde, que criou essa relação. Existe o Fórum dos Secretários, Conselho Nacional, o CONAS, os secretários de saúde. Eu fiz parte como secretário estadual, então tinha ali uma relação de diálogo permanente. Os senadores também questionaram a demora na nomeação para o cargo de assessor especial, por causa de um histórico de denúncia. Cascavel explicou. Tinha um processo eleitoral em andamento, e isso é natural, é o amplo direito da defesa de ter. Eu não sou condenado nesse processo. Enfim, essas relações. Mas eu não tive efetivamente o acesso a disso. E dizer ao senhor de que naquele momento havia um convite para mim, mas eu tinha uma vida independente. Só que naquele momento também entendia que havia um porquê de eu estar aqui. Em depoimento, Cascavel também afirmou que foi procurado por pessoas tentando vender vacinas contra a Covid-19, quando nem se falava da possibilidade de imunização contra o novo coronavírus. Eu estava no ministério, senador, e quantos picaretas apareciam, e eu resolvi a mim não receber nenhum. Durante a sessão, os senadores elogiaram Ayrton Cascavel quando esteve no Ministério da Saúde. Quando Rondônia entrou numa fase aguda da Covid, onde começou a faltar UTIs, respiradores, as pessoas começaram a morrer por falta desse equipamento, corremos para o governo federal. E foi daqui, do governo federal, do Ministério da Saúde, onde Vossa Senhoria estava, que nós recebemos o socorro. Ayrton Cascavel também defendeu o trabalho do Ministério da Saúde. Os feitos do Ministério da Saúde são fruto de uma equipe, de um trabalho, de abnegados servidores, que muitas vezes dá a impressão que o Ministério não fez nada nessa pandemia. Como se lavasse as mãos. Eu quero dizer a questão dos respiradores que o senhor acabou de falar aqui. Quando o ministro Taish assumiu o ministério, não tinha nenhum respirador em estoque. Se buscavam respiradores no mundo inteiro, mas foi a indústria nacional que deu a resposta em um curto espaço de tempo. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.840.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 665.000 ainda estão em acompanhamento. E o Brasil já registrou mais de 560.000 mortes por causa do novo coronavírus. O consórcio Nordeste suspendeu a importação da vacina russa Sputnik V. Segundo o presidente do consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, foi suspensa devido às limitações impostas pela Anvisa e também por causa da afirmação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que a vacina russa não seria colocada no Plano Nacional de Imunização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que alguns requisitos essenciais não foram seguidos pelo fabricante. Já o consórcio Nordeste argumenta que as exigências à vacina russa não teriam sido feitas a nenhum outro imunizante usado no Brasil. A cidade de São Paulo registrou a menor taxa de ocupação de leitos de UTI desde novembro de 2020. Dos 1.147 leitos disponíveis na rede hospitalar municipal, 38% estão ocupados. Já no estado, a taxa de ocupação está em 47,2%. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa agora a proposta de emenda à Constituição que estabelece o voto impresso, acaba de iniciar uma reunião para votar o parecer do relator deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O texto prevê que seja acoplada uma impressora à urna eletrônica para imprimir o registro do voto, que ficará armazenado em outro recipiente.
Chamado de voto auditável pelo presidente Jair Bolsonaro, a proposta conta com o apoio de parte da base aliada, mas não é consenso no Congresso Nacional. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.